Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim o texto: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nesta manhã. Fale aos nossos corações, que o teu Espírito tenha a liberdade de comunicar a nós as tuas verdades. O Senhor conhece a nossa estrutura e a nossa capacidade, e eu sei que o Senhor é poderoso para, através de uma palavra, atingir corações que estão de maneiras diferentes, em realidades diferentes. Fala, Senhor, com a gente mais uma vez. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar? Já tem gente aqui falando na rede social. Já deu certo, pastor. Amém. Eu tenho me visto na condição de pai há 13 anos, né? Eu tenho, alguns visitantes aqui não sabem, eu sou casado com aquela morena ali, aquela senhora. Presente que Deus me deu, irmãos. Presente. Eu preguei ontem em Alcântara. Eu disse, irmãos, eu falando sobre ela, eu falei, irmãos, cheguei a 21 anos de casado. Aí o pessoal vibrando. Aí eu falei assim, Deus é fiel. Eu falei, se a minha esposa estivesse aqui, ela diria assim, misericórdia. 21 anos de casado. Nós estamos juntos há 24 anos. Em 3 anos eu namorei, noivei e casei. E tempo depois Deus nos deu 2 filhos, né? João Gabriel e Mariana. E vendo-me na condição de pai, Raquel na de mãe, eu sempre me pego repetindo para os meus filhos as mesmas coisas. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe. E Paulo escrevendo, eu não lembro a quem, acho que é a Gálatas, Paulo vai dizer assim: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Porque talvez o grande desafio é a gente entender que tem coisas que precisam ser repetidas. Tem coisas que precisam ser repetidas. Eu pastoreio aqui há 7 anos. E eu não me lembro, de forma muito errada, o que eu vou dizer aqui. Errada. Eu não me lembro de ter repetido uma mensagem pregando aqui. Eu posso ter repetido um texto, mas não repeti uma mensagem. E talvez se eu ficasse aqui pregando, ou qualquer um dos colegas aqui, ou das colegas aqui que pregam, repetisse a mesma mensagem, alguém diria assim: essa mensagem de novo? Alguns mais antigos aqui lembram, eu contei uma história da Nike. E eu contei de novo a história da Nike. E na terceira vez alguém disse: pastor, não vai contar a história da Nike não, né? Que a gente já sabe de qual é salteado a história da Nike. Porque eu tinha contado 2 vezes. Talvez 3. No máximo 4, 5. E hoje eu quero vos contar a história da Nike. Não, tô brincando. Não vou contar, tô brincando. Mas a gente talvez, ouça-me aqui, a gente não tem dificuldade de ouvir alguns hinos que viram chiclete. E a gente canta eles como se fosse a primeira vez. Mas quando é uma mensagem, a gente diz assim: não tá preparando mensagem, não está estudando. Porque na verdade a gente parece que não quer se pegar nesse lugar. Que lugar? Lugar de ter que ouvir a mesma coisa. Mas eu tenho aprendido que a gente precisa ouvir a mesma coisa algumas vezes, ou talvez a vida toda. A vida toda. E ouvir as mesmas coisas é uma demonstração da necessidade que a gente tem de mudança. A necessidade que a gente tem e o desafio que a carne nos apresenta de fazer o bem
que nós queremos, mas não fazemos. Paulo vai rasgar a alma quando ele diz: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Há uma guerra entre a gente, dentro da gente, de saber o que precisa ser feito, mas não fazer. Dar um exemplo. Tenho lutado contra isso. Diminuir o açúcar. Preciso diminuir o açúcar. Eu falei: Senhor, eu tenho que diminuir o açúcar. Preciso diminuir a quantidade de açúcar. É muita açúcar. Mas é um negócio bom, que a gente gosta. O problema está no açúcar? Não. O problema está na gente que não tem um equilíbrio na hora de comer o açúcar. A gente não tem esse equilíbrio. Ontem, pregando na igreja, fizeram uma recepção linda lá, e uma janta assim especial, e eu comi, e eu disse para mim mesmo e com quem estava comigo na mesa: há uma voz dentro de mim que manda repetir. Uma outra voz que diz assim: fica aqui, qual que eu devo ouvir? E todos na mesa eram unânimes em dizer: repete. E eu disse assim: repete, porque não é vocês. Mas eu fui lá e obedeci a voz, eu repeti. Mas quando você repete, eu não sei se é assim contigo, você repete, mas dá uma dor na consciência depois que tu repete. Cara, por que eu comi esse negócio? Porque há essa luta com a gente. E aí quando a gente lê Mateus capítulo 7, versículo 24, quem está falando isso? Jesus. Todo aquele que ouve as minhas palavras. Que palavra? Do Sermão da Montanha. Esse texto é o texto do Sermão da Montanha. Todo aquele que ouve a minha palavra, ele está fechando o seu sermão. É a conclusão do sermão. Ele está indo para o final, para o derrente. Ele está encerrando o seu discurso. E ele encerra o discurso do Sermão da Montanha assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras. Talvez alguém, e era uma palavra direcionada aos discípulos, talvez alguém dissesse assim: mas nós estamos ouvindo, Senhor. Nós estamos ouvindo a tua palavra. E ele vai dizer: não basta ouvir, você precisa praticar. Porque o ouvir e o praticar, eles podem estar numa linha muito tênue e diametralmente opostos. A gente ouve, mas na hora de colocar em prática, sangue de Jesus tem poder. A gente ouve, e pelo que ouve, até criamos um discurso lindo, porque a teoria é sensacional. Subir aqui e dizer a vocês que precisa orar, é lindo demais, caramba, é mesmo, precisa orar. Eu dizer para vocês que vocês precisam jejuar, caramba, tem que jejuar. E dizer para vocês, temos que evangelizar, é mesmo, tem que evangelizar. Agora, do que se diz e do que se faz, aí há um abismo, há uma eternidade, há uma distância enorme. Então não é sobre aquilo que ouço. Irmãos, quantas mensagens já foram pregadas nesse altar? Pergunto aos senhores e senhoras. Dezenas e centenas de mensagens, de todos os jeitos, níveis, maneiras, foram pregadas aqui. Uns que gritam mais, uns que gritam menos, uns que falam mais devagar, uns que falam mais rápido, uns que vão para lá, uns que vêm para cá, uns que ficam parados no altar com o microfone preso. Não importa o estilo, não importa a maneira, até porque eu não julgo o estilo, eu julgo o conteúdo. Então, se vai gritar, se vai falar baixo, se vai correr para lá, se vai correr para cá, isso é indiferente. O que vale é o conteúdo. Mas quantas mensagens com conteúdos foram pregadas aqui? Centenas, dezenas e dezenas. Aí o grande desafio é: o que a gente coloca em prática? O que a gente tem praticado daquilo que nós temos ouvido em relação à palavra de Deus sobre nós? Porque se nós olharmos o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus,
no Sermão do Monte, ele já começa falando sobre as bem-aventuranças. E aí ele vai falando sobre ser sal, ser luz, o ensino a respeito da lei, o ensino a respeito da ira, o ensino a respeito do adultério, o ensino a respeito do divórcio, do juramento, da vingança, do amor aos inimigos, das esmolas, a oração, e assim ele vai. E aí a pergunta é: o que eu tenho praticado? Porque parece, ouça-me aqui, parece que nós temos normalizado algumas coisas. Normal, comum, natural. Parece que algumas coisas do nosso meio deixaram de ser pecados. Deixaram. Não é pecado mais. Sabe qual é uma delas? Não falar com o outro. Não falar com o outro. Você sabia que tem gente que não fala com o outro? Não fala. A pessoa não se fala, não se cumprimenta, não aperta a mão, não consegue olhar no olho. E dependendo, congrega na mesma igreja, quer ir para o mesmo céu, prega o mesmo Jesus, mas quando se trata do outro, não. Se ele tiver, eu saio, eu levanto, e se ele tiver na recepção, nem me escale, e se tiver ali, eu nem vou, e ele lá, e eu aqui. Como é que a gente vai normalizando isso? Como é que a gente vai? Essa semana eu vi uma reportagem de um pai que está brigando com um filho por causa de um terreno em Goiânia. O filho é deputado. Não sei se vocês viram isso. E numa madrugada, o pai chega com um trator e derruba as cercas do terreno, dizendo: esse terreno é meu, o terreno é meu. Um pai brigando com o filho por causa de um terreno. E aí eu me pergunto, um pai que viu aquele menino crescer, trocou a fralda dele, viu aquele menino dar os primeiros passos, levou para a escola, quem sabe ensinou a andar de bicicleta, soltar a pipa, aquele moleque cresce, vira adulto, e aí, por causa de um terreno, cria uma guerra entre pai e filho. Como é que se concebe isso? Como é que se entende isso? Ah, pastor, não é crente, tá bom. E quando é crente? Quando o patriarca da família morre, a matriarca da família, irmão, é uma guerra por causa da casa, é uma guerra por causa, é uma guerra. Uma guerra. Como é que a gente diz que carrega o Espírito Santo, anda com o livro debaixo do braço, para cima e para baixo, mas temos dificuldade de praticar essa palavra? Alguma coisa errada não está certa, só pode. Porque se eu ouço a palavra e não a pratico, há uma semelhança. Se eu ouço a palavra e eu não consigo me relacionar com quem eu vejo, alguma coisa no evangelho que eu creio está errada. O evangelho deve estar errado, esse livro deve estar errado, porque eu não erro, eu estou certo. Eu não erro, eu tenho as minhas razões. Então rasga isso aqui, bota um Alcorão, sei lá, bota Maomé, bota Buda, bota não sei quem, bota quem você quiser. Tira esse livro da tua vida. Tira. Porque a gente ouve, mas quando se trata de colocar em prática, que luta. A Bíblia vai dizer, irmão, se possível for, tende paz com todos os homens. Irmão, se alguém tiver em guerra comigo, é ele que criou, não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Eu? Ah, meu irmão. Eu já vou pedindo perdão. Eu já peço perdão pelo nem o que eu fiz, o que eu não fiz, o que pensaram. Eu vou lá, me perdoa, foi o que fiz, errei, falei. Mesmo sabendo que dentro do meu entendimento, do meu conceito estava certo, peço perdão. Sabe por quê? Porque eu quero ficar com o coração em paz. Meu coração livre, em paz, para deitar, virar para o lado, dormir.
uma coisa que apodrece os ossos, é quando a gente guarda, não fala, não vai, não pede perdão. O salmista diz isso: enquanto eu me calei, os meus ossos se apodreceram. Como é que eu digo que eu tenho um evangelho e eu não consigo andar uma milha? É o texto do Sermão da Montanha. É o sermão. Se teu inimigo te mandar andar com ele uma milha, anda 2. A gente quer que o inimigo morra, com requinte de crueldade. E ainda vou dizer assim: Deus é fiel. Deus colocou ele aqui, ó, na minha mão, porque a gente carrega o espírito da vingança. A gente é vingativo, viu? As portas estão se fechando, é Deus tratando, é Deus matando, é Deus apertando. A gente carrega esse sentimento, o sentimento da vingança, sangue nos olhos, na boca, só. Destrói ele, Jesus. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que te apresentaram? Isso é o evangelho do Satanás. O evangelho de Jesus não é isso não. O evangelho de Jesus não é isso não. O evangelho de Jesus é: vai, ama, perdoa, anda mais uma milha. No que depender de você, faça a sua parte. No que depender de você, faça a tua parte. Irmão, deixa eu te dizer um negócio que talvez você não saiba. Deixa eu te dizer, talvez você tenha esquecido disso. Você sabia que um dia você vai morrer? Deixa eu te lembrar um negócio: você vai morrer. Vira para quem está do teu lado e fala assim com maior convicção: você vai morrer. Ih, pastor, tá misericórdia, isola. Pastor, tá remandado, tá repreendido. Não, você vai morrer um dia. Você não é de vida eterna, não. Se você sabe que vai morrer, meu irmão, viva uma vida leve. Vou repetir: viva uma vida leve. Tu já tem luta demais para ficar criando luta por causa do que o outro falou. Sangue de Jesus tem poder, né, meu irmão? Irmão, daqui a pouco chega a eleição de novo. Já estou te avisando, em 2024 vai chegar a eleição. Irmão, tem gente que cria guerra por causa de Lula e Bolsonaro. Não, porque Lula é do demônio, quem é do Lula é do demônio também. Meu irmão, pelo amor de Deus, irmão. A gente sabe que o Lula é do demônio. Tô brincando. Tô brincando. Não, tô brincando. Não é, gente, amor. Faz amor. Mas vou falar uma coisa, só para descontrair. Meu irmão, chega a eleição. Deixa eu dizer um negócio aqui, só entre nós aqui. Bolsonaro, Lula, tá com a vida garantida. Esses caras ganham bem pra caraca. Você sabia? Andam com segurança. Carro do governo. Come nos melhores. Aí fica os bobão. Pelo amor de Deus, meu irmão. É igual quem queria guerra pro futebol. Os jogadores de futebol. Os caras vivem andando de carro importado. Acaba o jogo, os caras vão comer um com o outro. Aí os torcedores ficam brigando para querer um matar o outro, porque o cara torce para um outro time, que não é o time que ele gosta. Então, porque ele não gosta, ele quer matar o time do outro, que é o outro. E acaba o jogo. Os torcedores o time do Corinthians sai para comer com o pessoal do Palmeiras. E do Flamengo sai para comer com o do Vasco. E os torcedores igual uns idiota, porque não tem uma expressão melhor para dizer, por causa de futebol. Igual uns idiotas. Deixa eu dizer um negócio para você, olhe para cá. Deixa eu dizer um negócio para cá. O que a gente tem ouvido nesse altar? O que tem saído daqui? É arrependimento, larga o pecado, muda de vida. Aleluia. Aí a pergunta é: o que eu tenho praticado? Porque daqui a pouco aquela porta vai se fechar, você vai embora e a vida é sua, e quem sabe da tua vida é você. Mas a pergunta é: o que você faz? Que evangelho se aplica na tua vida? Evangelho da discórdia? Evangelho da dissensão? Evangelho da fofoca?
Evangelho da intriga. Que prazer é esse de falar da vida do outro, de criticar o outro, detonar o outro? Pelo amor de Deus, meu irmão. Tá sem luta, é isso? Tá faltando prova na tua vida? Pergunta a alguém que está fazendo um tratamento de câncer: está sabendo da novidade da vida do fulano de tal? Não quero saber, eu estou cuidando da minha vida. É tanta luta que eu vou saber da vida dos outros. Imagina alguém que está aí, irmão, enfrentando uma crise financeira. Eu queria te falar da vida do fulano. Você viu a roupa que ela entrou na igreja? Uma cara de antipática. Tu acha que ela vai se preocupar com isso, irmão? É falta de luta. Dá uma catucada quem está do teu lado assim: está faltando luta aí, não? Está faltando prova? Faltando vento? Pelo amor de Deus, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? O evangelho de que ouve, mas não pratica. O evangelho de que ouve, mas não vive. E ele vai dizer o resultado daquele que ouve e não pratica: é casa na areia. Primeiro vento derruba. É casa na areia. O primeiro rio derruba. Meu irmão, quem cria casa na rocha não tem tempo. Vou dizer, não tem tempo para perder com besteira. Porque fazer casa na rocha dá trabalho. Fazer casa na rocha é suor, gasta tempo, é esforço. E aí a gente está ouvindo, não colocando em prática. E quando sai daqui, o primeiro desafio que vem, meu irmão, a gente fica pelo meio do caminho. Deixa eu dizer uma palavra para você, encerrar minha palavra aqui agora. Pelo amor de Deus, comece a colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando. Perdoe, ame. Joga essas convicções, esses orgulhos, joga por terra isso, irmão. Joga os teus eu acho, eu penso, joga isso, joga por terra. É porque eu não enxergo. Meu irmão, pede para Deus mudar teu ponto de vista. Porque senão você vai fazer com que isso se torne uma doença para a tua alma. Deixa eu repetir, você vai fazer disso uma doença para a tua alma. O texto vai dizer, no Sermão da Montanha, que a ordem de Jesus é ser sal da terra e ser luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Essa geração já está doente demais. Preguei ontem numa igreja e Deus me deu uma palavra, quero repeti-la aqui. Não fica triste comigo com o que eu vou dizer, não. Se tem uma coisa que eu faço aqui, quando é feito, eu faço. E não tenho dificuldade em fazê-lo. Não tenho dificuldade. Na outra igreja que pastoreei fez muito. Mas tenho as minhas ressalvas quando é feito. É o distribuir quentinha. Aonde eu pastoreava, eu percebi que toda semana nós estávamos dando quentinha para as mesmas pessoas. As mesmas. E quentinha, chegava com a Kombi, vinha aquela galera e distribuindo quentinha. E a Kombi era: quem quer precisar de recuperação? A gente vai levar. Quem quer precisar de recuperação? A gente vai levar. Ninguém entrava. Aí num belo dia, a gente chega com quentinha, dia 24 de dezembro. Juntou um grupo da igreja: pastor, vamos distribuir quentinha na véspera do Natal. Falei: vamos embora. Deixei a família, fomos com um grupo distribuir quentinha. Aí chega um cara e vira e fala assim: qual é o prato aí? Sério? Diante do Eterno. Estou no altar. Qual é o prato? Eu falei assim: macarrão com carne moída. Ih, acabei de comer uma carne assada. Irmão, me deu uma ira daquele cara. Acabaram de passar aqui e deixaram a carne assada. Irmão, eu olhei pro cara, falei: esse cara não quer mudar de vida, não. Esse cara quer quentinha. Sabe por quê? Alimenta a fome, mata a fome, mas não muda a vida. Deixa
Deixa eu dizer um negócio para você como pastor. Eu não estou aqui para dar quentinhas espirituais para ninguém. Quentinha é quem quer alimento, mas não quer mudar de vida. Eu não estou aqui para dar quentinhas espirituais para ninguém. Minha função não é essa. Você chega aqui, prega uma mensagem, cara, que mensagem maravilhosa. O pastor arrebentou aí. Que culto. Sai daqui, continua o mesmo endemoniado. Que palavra, hein, pastor? Aí, arrebentou, hein? Caraca, hein? Deu bom mesmo, hein? Sai daqui, irmão. A vida não muda. Minha função, e é dos pastores que estão aqui, dos pregadores e pregadores, não é dar quentinha dos espirituais. Pastor, o senhor está falando que não vai dar quentinha? Não tenho dificuldade, irmão. Está pensando num projeto de fazer uma missão lá na Praça da Cruz Vermelha. A gente vai dar comida. Eu acredito. Hashtag eu acredito. Eu acredito. O que eu estou querendo contextualizar com a mensagem é que talvez a gente queira se alimentar daquilo que os céus têm para a gente, mas não quer viver a vida que os céus têm para a gente. Então, não é sobre receber um alimento espiritual, é sobre viver o propósito que os céus têm para você. Então, fornicação continua sendo pecado, adultério continua sendo pecado, mentira continua sendo pecado, fofoca continua sendo pecado, falta de perdão continua sendo pecado. E a pergunta é: você quer continuar vivendo a vida que está vivendo? Ou quer mudar? Pô, pastor, de manhã, logo essa palavra assim de manhã, na moral. Nem acordei direito, você já vem. Pô, nem acordei direito, você já vem largando. Fecho como um profeta que diz: e digo isto porque te amo. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Pratica, coloque em prática. É fácil? Não é. Vou dizer para você, não é fácil. Nunca foi. Nunca foi. Amar, perdoar, andar a segunda milha, nunca foi. Liberar, nunca foi. Mas é o chamado de Deus para nós, para esse tempo. É o chamado de Deus para mim e para você. Então, pelo amor de Deus, a minha mensagem hoje, e eu termino agora. Fique de pé. A minha palavra hoje é: Deus te ama muito. Deus te ama muito e não quer te perder. Estamos fazendo agora 21 anos de casado. Pergunto, como é que chegamos até aqui? Como é que chegamos até aqui? Cantando aquele louvor. Entre tapas e beijos. Como é que chegamos até aqui? Amando e perdoando. Sabe quantas vezes eu já pedi perdão para ela? E ela para mim? Acho que uma, duas. Sabe por quê? Porque se você não está pronto a reconhecer e pedir perdão. Tem uns jovens aqui da igreja querendo casar, outros casaram. Sentei com eles para... Um casou recentemente, está aqui atrás na mídia. Casou. Saí com ele para tomar um café. Falei: quer casar, filhão? Quer? Seja pronto para perdoar e pedir perdão. Esteja pronto para reconhecer as limitações que ela tem. Se você não souber isso, irmão, pronto para casar. Não está pronto. Não estiver pronto, disposto a abrir mão das tuas razões, dos teus orgulhos, das tuas convicções. Você não vive em família. Não vive. Não vive. Vida cristã é a mesma coisa. Esse companheiro que está do teu lado, esse irmão de Deus aí, essa irmã de Deus, você vai errar, ele vai errar, você erra. Eu estava
vendo alguém aqui da igreja. Está caminhando aqui na igreja. E aí um alguém chegou para mim e falou desse alguém, ou dessa alguém, sei lá. Pastor, fulano ou fulano é esquisito, estranho, né? Falei, estranho, pastor. Aí eu, com muito carinho, muito educado, falei, você já ouviu a história dele ou a história dela? Não. Ouça. Teu conceito sobre ele ou sobre ela vai mudar. Porque julgar alguém sem conhecer a história de alguém é fácil demais. Tem gente que está aqui, irmão, só o sangue de Jesus sabe como é que está aqui e por que está aqui. Aí a gente vai, desce-lhe o sarrafo, desce-lhe o pau. A gente olha, não fica a cara. Não sabe a história. Não sabe os desafios que é para ser crente. Umas 2 vezes aqui, já contei isso aqui. Umas 2 vezes aqui, aquele rapaz, o Naldo Beni, veio aqui no culto. Veio aqui, mora aqui em Jacarepaguaí. A gente se fala pelo WhatsApp. Ele me pede oração, manda mensagem para ele. Ele veio aqui no culto, frequentando aqui. E aí num belo dia saiu uma reportagem doida do Naldo aí, das loucuras que ele faz. E alguém me mandou uma mensagem. Aí, pastor, o que o irmão Naldo está fazendo? Eu falei, irmão, ele não é crente. Ele veio frequentar, ele frequentou a igreja. O cara vem num culto, o cara já olha para ele, é crente. Aí o cara risca fora, o outro, tá vendo aí, ó? Olha o testemunho. Calma, irmão. Tá caminhando ainda. Tá engatinhando ainda. Eu não quero ser do menos julgamento, mais amor. Eu não quero ser. Mas eu queria que em nós houvéssemos um senso de entender quando sair das nossas bocas palavras sobre alguém que a gente não conhece. A melhor forma de você entender alguém é se colocando no lugar. Porque falar de quem está fora, falar estando fora, falar não vivendo a vida, more demais. Vive a vida. Esteja no lugar. Talvez você olhe assim e fala assim, e aquela irmã vem aqui, nunca viu o marido dela, estranho. Vem aqui, não veio marido, estranho. Você não sabe a história dela mesmo. Sabe o marido que ela tem, o filho, o esposo, a esposa. Não sabe. Então eu queria pedir a essa igreja, pelo amor de Deus, irmão, esse lugar aqui é um lugar de cura. Isso aqui não é um batedouro, não. Isso aqui não é um matadouro, não. Isso aqui é lugar de cura. Isso aqui é lugar de a gente olhar e falar, meu irmão, tem cura para você, tem jeito para a tua vida, tem mudança de Deus para você. Porque para matar, para destruir, para roubar, a gente já tem um. A nossa missão aqui é resgatar, irmão. É resgatar. Eu li um livro do pastor Eugênio Peterson, pastor segundo o coração de Deus, se não me falha a memória, ou um pastor que Deus usa, não importa. E ele conta sobre a função, o ministério pastoral. Uma irmã na igreja engravidou, jovem, engravidou. E quando ela engravidou, ela, para poder sair daquele lugar, ela pensou em abortar. Vou abortar. A missão chegou, a informação chegou até o pastor. O pastor foi até aquela menina, conversou com ela, orou por ela, foi até os pais da menina, contou para os pais da menina que a menina estava grávida. A igreja abraçou aquela menina. Aquela menina teve aquele bebê. Aquele bebê foi apresentado no altar da igreja. E o pastor conta que num belo dia de Natal, o coral das crianças sobem para cantar. E quem é que estava naquele altar cantando? Aquela criança.
E quando ele olhou para aquela criança cantando, ela disse assim: esse é o papel da igreja. É dar vida para quem estava destinado à morte. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. Esse é o teu papel. Esse é o teu papel. Esse não é uma missão só do pastor, não. Essa é sua, é nossa. Nossa. Porque não adianta, irmãos, a gente tem um discurso lindo e a pessoa vem: caramba, que legal, a pessoa me abraçou. Gente, me amam. Gente, eu sou querido aqui. Gostam de mim. Na primeira vez, no primeiro dia, mas no primeiro mole que você der, a tua cabeça vai para o prato. Isso não é o evangelho de Jesus, não, irmão. Não é não. Não é não. O evangelho de Jesus é: ide, pregai, anunciai. O evangelho de Jesus é vida. É vida. Então, pelo amor de Deus, acredite. Esse lugar precisa ser como é: um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar em que a gente pratica aquilo que está sendo nos ensinado.